Olá, queridos alunos do 9º ano, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos observar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 39, objeto de conhecimento, os processos de descolonização na África e na Ásia, com detalhamento a descolonização na África e na Ásia e o prenúncio de liberdade. Vamos à nossa aula? Queridos, o tema desta aula, descolonização da Ásia. Trouxemos aqui para vocês um mapa político do território asiático para vocês verem como é que vai se dar o estabelecimento dessas novas fronteiras. Então, essa descolonização ela vai ocorrer após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, contexto de Guerra Fria, e claro que nós verificaremos aí a influência tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos nesse processo de formação de novos territórios no continente asiático. Vai ser impulsionado por uma combinação de fatores, incluindo a fragilidade das potências coloniais após a guerra. Que potências coloniais eram essas, professora? Justamente as potências europeias, que eram justamente os países que tinham colônias no continente asiático. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer? As economias das potências europeias estão ali em declínio. Então, eles não conseguem mais manter ali a sua supremacia militar nesses territórios. E claro que, juntamente com esse pós-guerra, verificaremos o crescimento do nacionalismo nas colônias e também a pressão internacional por autodeterminação. Todos esses fatores elencados vai fomentar justamente a questão da descolonização da Ásia, em que esses territórios vão querer a sua autonomia política. Nós estamos aí verificando o contexto do neocolonialismo, em que nações europeias estavam ali dominando a Ásia e a África, né, em busca ali de mercados consumidores, em busca de fornecimento de matérias-primas, e esses locais eles encontraram onde? Neste momento aqui, no continente asiático. Nesse contexto, vamos verificar também a presença de pessoas ilustres que vão fomentar esse questionamento da descolonização da Ásia. Vamos a eles. Então, começando, nós temos o Mohammad Gandhi, né? Mohammad Krishnachandra Gandhi, né, mais conhecido como Gandhi. Quem foi este personagem? Né? Quem foi essa figura importante? Foi um ativista indiano que ficou mundialmente conhecido por liderar os indianos na luta pela independência. A atuação dele tornou-se particularmente conhecida em virtude do uso do satyagraha, ou seja, né, ou aquela questão de não violência, um princípio de protesto não violento. Esse princípio utilizado por Gandhi serviu de inspiração para muitos ao longo do século XX. Vale lembrar, né, que o Gandhi ele teve uma experiência na África do Sul que não foi muito atrativa para ele. Ele era indiano, mas ele foi para a África do Sul em busca de empregos, só que quando ele chegou lá, ele vivenciou a questão da segregação, ou seja, da separação, da exclusão. E ele, verificando aquela situação, ele percebeu que não dava para continuar vivendo de uma maneira separada, excluída, em que as minorias ali eram colocadas à margem da sociedade. E quando ele volta para a Índia, ele vai fazer essa aplicação de lutar ali pelo processo de descolonização da Ásia, ok? O nosso próximo personagem é o Ho Chi Minh, que é justamente do Vietnã, líder do movimento de independência vietnamita e fundador do Vietnã do Norte. Conheceu o mundo ao trabalhar em um navio francês. E aí ele passou por várias partes, né, do mundo e teve contato com movimentos socialistas. Para tanto, ajudou também a fundar o Partido Comunista Francês. Em Moscou, aprendeu táticas de guerrilha que foram utilizadas pelos vietnamitas. Quando o Ho Chi Minh ele volta para o Vietnã, ele consegue mobilizar ali um grupo de guerrilheiros e ele vai ali lutar pela independência também do Vietnã do Norte, certo? Nossa próxima figura importante é o Sukarno, que é representante da Indonésia. Tornou-se um líder proeminente
do movimento nacionalista no período colonial e chegou a ser preso por quase uma década pelas autoridades holandesas até que o país foi invadido pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Foi o primeiro presidente da Indonésia e líder do movimento de independência contra a ocupação holandesa. Então, observem que nós temos aqui personagens que vai justamente ajudar nesse processo de descolonização asiática, certo? O nosso próximo personagem é quem? Vamos lá, Nero, desculpa. Representante da Índia, foi um estadista indiano e o principal negociador da independência da Índia. Foi o primeiro-ministro após a proclamação da independência. Apesar de divergir de Gandhi por conta do misticismo, ele tinha um desejo de levar a Índia a uma rápida industrialização e começou a aceitar a liderança de Gandhi. Então Gandhi é o pacifista, né? E Nero, ele tinha uma visão de querer modernizar a Índia. Então os dois vão se unir para trabalhar pelo processo de descolonização da Ásia, certo? E no caso aqui especificamente da Índia. Vamos observar o que diz o nosso texto sobre descolonização da Índia. Vamos a ele. Processo complexo e crucial na história moderna. Vamos observar a formação de movimentos de resistência e negociações políticas. E tem sua independência no dia 15 de agosto de 1947. O território indiano ele estava sob domínio inglês, certo? Vamos lá. Domínio britânico. Até o século XVIII, nós temos a presença das companhias das Índias Orientais que estavam dominando o território indiano. Mas, por conta de revoltas internas, a própria coroa britânica decidiu administrar diretamente o território indiano. E isso acontece no século XIX. E nesse período, né, já se observa a importância da Índia para a Inglaterra ou para o Império Britânico. Então, nesse momento, nós vamos observar que a Índia ela é conhecida como a joia da coroa do Império Britânico. Por que a Índia é vista dessa maneira? Por conta de ela favorecer e fornecer matéria-prima, oferecer militares, no caso soldados, oferecer pontos estratégicos para a coroa britânica, para que a Inglaterra conseguisse ali se manter em seu poderio de dominação colonialista. Então, essas questões vão fazer com que a Índia se torne sempre importante para o território inglês, ok? Vamos lá, nossa descolonização da Índia. Lutas pela independência, vamos observar o líder Mahatma Gandhi, que vai popularizar a estratégia de resistência não violenta, ou a Satyagraha, que envolvia desobediência civil e protestos pacíficos contra as leis e também políticas britânicas. Essas questões vão estar ali alinhadas ao que o Gandhi ele vai defender como a questão de desobediência civil, certo? Quais são as campanhas notáveis nesse processo de descolonização da Índia? A Marcha do Sal, que ocorreu em 1930. Foi um protesto em que Gandhi e seus seguidores marcharam 240 milhas em protesto pelo monopólio britânico sobre a produção de sal. Professor, o que a senhora quer dizer com isso? Bem, a Índia produzia sal, só que a coroa britânica estabeleceu um imposto a mais para a venda desse sal. E os indianos só poderiam comprar o sal da própria coroa britânica. Era assim, uma coisa um pouco surreal, né? Imagina, você produzir um produto e você não poder consumir o produto que você está produzindo e ter que comprar para quem você está vendendo. Era isso que estava acontecendo na Índia. E uma das desobediências civis do Gandhi foi justamente essa. Ele ficou perplexo com aquela dominação inglesa e aí ele decide, juntamente com 60 mil pessoas aproximadamente, a fazer a Marcha do Sal. E justamente para poder fazer essa contestação civil a essa dominação inglesa. Outro movimento também de campanha notável dentro do processo de descolonização da Índia é o movimento Quit India, de 1942. O que ele fala, né? Exigência do fim imediato do domínio britânico. Ou seja, quer dizer assim, saia daqui, né? Saia da Índia. Então, qual era a ideia desse movimento?
que os britânicos saíssem do território indiano. E esse movimento ele vai ganhar força popular e também vai ter ali muitos apoiadores também de fora da Índia, ok? Nesse processo, vamos verificar também as divisões religiosas. O território indiano, ele tem a presença de muitos povos, certo? E nós vamos observar que vai haver aumento de tensões entre hindus e muçulmanos. Quando tem essa divisão de religiosidade, nós vamos observar também a presença dos britânicos. Qual é a ideia da coroa britânica, né? Dividir para conquistar. Então, se o povo está dividido, fica mais fácil nós podermos ali nos apropriar daquelas riquezas. E é essa a ideia que, no caso, a coroa britânica vai fazer. E, nesse momento, vamos observar a Liga Muçulmana que vai defender a criação de um Estado separado para os muçulmanos. Então, a Índia, ela deveria, de acordo com essas tensões, né, ser dividida. E aí vai ter a presença tanto do Estado da Índia, quanto também do Estado do Paquistão, um de orientação hindu e outro de orientação muçulmana, certo? Continuando, vamos observar agora uma animação que vai ter ali o diálogo entre esses dois participantes do processo de descolonização da Índia. Vamos a ele. A Índia, uma terra rica em cultura e história, estava sob domínio britânico por quase 2 séculos. Mas nos anos 1940, o desejo de liberdade se intensificou, liderado por 2 figuras icônicas, Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru. Nehru, precisamos continuar com a não violência. A resistência pacífica é o nosso maior aliado. Concordo, Bapu. Mas devemos também modernizar nossa abordagem. Precisamos alcançar os jovens e mostrar-lhes o caminho. Gandhi, com sua filosofia de não violência, e Nehru, com suas ideias progressistas, formaram uma parceria que moldaria a luta pela independência. A hora é agora. Devemos dizer aos britânicos: saiam da Índia. Nosso povo está pronto. Estamos unidos nesta luta. Em 1942, o movimento Quit India foi lançado, exigindo a saída imediata dos britânicos. Apesar das prisões em massa, a determinação do povo só cresceu. Vocês estão presos por incitar a rebelião. Podem prender nossos corpos, mas jamais aprisionarão nossos espíritos. A Índia continuará a lutar, com ou sem nós. Apesar das prisões, a chama da independência continuou a arder. Gandhi e Nehru tornaram-se símbolos de resistência. Estamos dispostos a conceder a independência, mas sob certas condições. A independência deve ser completa e incondicional. E devemos garantir a unidade e a paz entre nossas diversas comunidades. As negociações foram intensas, mas a pressão interna e internacional fez com que os britânicos cedessem. À meia-noite, enquanto o mundo dorme, a Índia acorda para a vida e a liberdade. Em 15 de agosto de 1947, a Índia finalmente conquistou sua independência. A visão de Gandhi e Nehru havia se realizado, marcando o início de uma nova era. A verdadeira liberdade está na justiça e na igualdade para todos. E é nosso dever garantir que este sonho continue vivo para as próximas gerações. Gandhi e Nehru deixaram um legado duradouro. A independência da Índia foi apenas o começo de uma jornada contínua pela justiça, paz e progresso. Então, queridos, vocês observaram nessa animação o diálogo entre Gandhi e Nehru. Então, eles estavam ali justamente discutindo, colocando as suas ideias em relação ao processo de descolonização da Índia, o processo em que a Índia se tornaria ali um estado autônomo. E nesse momento nós vamos verificar o rumo à independência. Vamos ao nosso texto que diz o seguinte: o vice-rei, o Lord Lillington, declarou a Índia em guerra contra a Alemanha nazista, sem consultar os líderes políticos indianos. O que acontece nesse momento? Lembrem que a Índia pertencia ao território britânico. Então, quando tem a eclosão da guerra, os britânicos convocam uma grande quantidade de indianos para lutar
na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial. Só que não consultou os líderes locais da Índia. E claro que os indianos não aceitaram essa situação de boa. Mas naquele momento, por conta dessa dominação, eles acabaram levando, né, muitos indianos aos frentes de batalha, levando ali muitos à morte. Então, isso vai aumentar o descontentamento e as exigências por independência, como vocês viram há pouco na animação, né, em que aparecem ali militares britânicos conversando com os líderes indianos para ter ali um acordo. E o que eles pedem, né? Que sejam dados ali soldados para a guerra e em troca eles teriam uma certa autonomia. Ou seja, eles poderiam governar, mas de fato, quem estaria ali à frente mesmo de toda a situação política e econômica da Índia seria a Grã-Bretanha. Seria assim uma questão de apenas uma autonomia de fachada. E claro que os indianos não vão aceitar isso, né? E vão ali questionar que eles querem o quê? Uma independência completa, uma independência total, longe da dominação estrangeira. E aí, em 1947, vamos ao nosso texto, fala o seguinte: o primeiro-ministro Clement Attlee decidiu conceder a independência à Índia e, no dia 15 de agosto de 1947, nós temos a divisão do território entre Índia e Paquistão. Uma das coisas que os líderes da Índia queriam era manter a unidade territorial da Índia. Só que o que vai acontecer? Haverá uma partição do território, em que nós temos aqui a presença do Paquistão e também a presença do território indiano. Então, eles não conseguiram manter a sua unidade territorial. Professora, eu estou vendo aqui em cima, né, na imagem, a questão da Caxemira. O que ela tem a ver? A Caxemira é um território pertencente à Índia. Só que nessa região há a presença de muitos muçulmanos. Então, por questões ideológicas, Caxemira pertenceria ao Paquistão, por conta ali da sua identidade religiosa. Mas por questões territoriais, pertencem à Índia. E essa região da Caxemira, ela é importante por conta dos seus recursos hídricos. Então, tanto o Paquistão quanto a Índia querem se apropriar dessa região de Caxemira. Mas até hoje, a questão da Caxemira ainda é um dos pontos de grande divergência territorial atualmente, certo? Continuando, a Índia, liderada por Nehru, tornou-se um estado secular com uma maioria hindu. O Paquistão, liderado por Muhammad Ali Jinnah, foi criado como um estado muçulmano dentro do território asiático, certo? Então, esse é o contexto da nossa independência da Índia, né? Nós vamos observar que o território não conseguiu manter a sua unidade territorial, havendo aí a divisão do território entre Paquistão e Índia e atualmente a questão de Caxemira sendo colocada em voga para ver quem vai ficar de fato com a região, ok? Continuando, vamos para a independência da Indonésia. Qual é o seu contexto histórico? O território da Indonésia teve a colonização holandesa, também conhecidos como Países Baixos. Houve a exploração econômica e a supressão de movimentos nacionalistas que surgiram no início do século XX. Vamos observar que a dominação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial vai ser uma ocupação brutal, porém, ela vai enfraquecer o controle colonial holandês e permitir que os nacionalistas indonésios se organizassem. O que vai acontecer nesse contexto, professora? A região da Indonésia é um território em que há ali uma grande quantidade de ilhas, é um arquipélago. Então, essa região ela foi explorada, ela foi, vamos dizer assim, ocupada por vários povos. E o que, no final, ficou dominando a região foi justamente os holandeses. No contexto da Segunda Guerra Mundial, os holandeses eles deixaram um pouco essa região de lado, visto que o território holandês estava sendo ocupado por tropas durante a Segunda Guerra. Nesse contexto, a região da Indonésia ela vai ser ocupada pelos japoneses, que estava ali com seu império
pelo Oceano Pacífico, né? Então, estava ali aumentando a sua área de dominação. Então, a princípio, os indonésios eles viram ali aquilo como um alívio porque estava longe da dominação holandesa. Contudo, a dominação japonesa ela foi muito mais brutal, em que havia ali a questão de roubo de propriedades, a questão de violência extrema. Então, nesse contexto, a Indonésia vai continuar ainda sob julgo de dominação. Mas quando acaba a Segunda Guerra, a Indonésia vai ter aquele desejo de sua independência, certo? E claro que os holandeses não vão querer isso de boa, até porque o território era deles antes da guerra. Então vamos lá, como é que acontece essa proclamação da independência? Vamos ao texto. 17 de agosto de 1945, os líderes nacionalistas Sukarno e Mohamed Hatta declaram a independência da Indonésia em Jacarta. Esta proclamação marcou o início da Revolução Nacional Indonésia. E aí vai acontecer o que nós chamamos de Revolução Nacional da Indonésia, que vai durar aí 4 anos, de 1945 a 1949. O que foi essa revolução? Conflito com os holandeses. Holandeses tentaram restabelecer o controle sobre a Indonésia e a população resistiu, utilizando táticas de guerrilha. Táticas de guerrilha são pequenos grupos de guerra, certo? São pequenas áreas de guerra em que eles vão ali resistir essa ocupação, no caso aí, dos holandeses. Vamos verificar também a intervenção internacional. Estados Unidos e Nações Unidas, no contexto da Guerra Fria, vão pressionar a Holanda a negociar a emancipação da Indonésia. Olhem só, de um lado eu tenho aí as Nações Unidas, né, que vai, juntamente com os Estados Unidos, pressionar a Holanda para que houvesse, de fato, a emancipação da Indonésia. E em 1949, vamos observar a transferência de soberania, que vai ser de acordo com o Acordo de Haia, em 27 de dezembro de 1949, que vai formalizar a transferência de poder, estabelecendo a República dos Estados Unidos da Indonésia. E em 1950 nós temos a República da Indonésia em vigor, certo? Então esses são os acontecimentos que vão levar a Indonésia a ter a sua independência de fato. Vamos observar que o Acordo de Haia vai transferir a soberania para a Indonésia e ali a partir daquele momento teremos um Estado independente. E quais são as consequências e legados desse processo de descolonização? Vamos lá. Estabilidade política. Sukarno governou inicialmente como presidente, mas enfrentou vários desafios, incluindo rebeliões regionais e conflitos internos. Vamos verificar também o desenvolvimento econômico. O governo de Sukarno, conhecido como Nova Ordem, foi marcado por corrupção e repressão. Professora, tem Sukarno e Sukarno, está certo? Sim. Sukarno, ele foi o primeiro governante do território da Indonésia, mas por questões internas, né, ele não conseguir desenvolver a Indonésia de uma forma assim, satisfatória, ele foi retirado do poder e quem assume o governo vai ser Sukarno, que vai ter uma nova visão econômica do território para desenvolver a região, certo? Diversidade e unidade. Presença de centenas de grupos étnicos, línguas e culturas, desde a independência, tem enfrentado o desafio de unificar essa diversidade sob uma identidade nacional. Ou seja, como o território é bem vasto, vamos verificar a presença de muitos grupos étnicos, o que pode dificultar também a questão de se manter uma unidade territorial. E também vamos verificar o movimento de não alinhados, posição independente para países em desenvolvimento durante a Guerra Fria, não alinhados nem com os Estados Unidos e nem com a União Soviética. Então, nesse contexto da Guerra Fria, os países que estavam se tornando independentes, ou eles se alinhavam aos norte-americanos ou eles se aliavam aos soviéticos. Mas tanto a Indonésia quanto a Índia não vai ter essa caracterização de se posicionar durante a Guerra Fria. Eles vão querer ter ali um governo mais voltado para a sua
autonomia para sua independência e ao movimento de não alinhamento nesse contexto da Guerra Fria, ok? Então agora nós trouxemos um mapinha mental para vocês, para nós observarmos outros territórios em que nós vamos verificar a descolonização da Ásia, né? Sabemos que a Ásia é um território bastante grande, né? Fui um pouco redundante agora, mas assim, nós colocamos aqui alguns territórios que merecem destaque o seu processo de emancipação política. Vamos a eles. Índia e Paquistão. Em 1947, a Índia Britânica foi dividida em 2 estados independentes, sendo a Índia de um lado, né, um grande território a Índia, e o outro o Paquistão. No caso a Índia com maioria hindu e o Paquistão com sua maioria muçulmana, certo? Nosso próximo, vou colocar aqui o Iraque. O Iraque tem a sua independência formal do Reino Unido em 1932, mas manteve uma relação próxima com a Grã-Bretanha até a Revolução de 1958. Nosso próximo território é o Irã. O movimento nacionalista levou à nacionalização da indústria petrolífera. Professora, lembre o que é nacionalização, né? Uma empresa privada que agora vai estar sob domínio do Estado. Mas a intervenção anglo-americana, em 1953, vai restaurar a monarquia sob o Shah Mohammad Reza Pahlavi. Qual era a ideia? De conseguir ali manter o controle dessa zona e dessa indústria petrolífera, ok? Continuando, vamos verificar aqui a questão da Coreia. Em 1945, foi libertada do domínio japonês após a Segunda Guerra Mundial, mas logo foi dividida em 2 zonas de ocupação, que se tornaram a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e essa divisão ela é estabelecida no paralelo 38 com a zona desmilitarizada. Essa zona é como se fosse uma zona de ninguém. Então, essa área ela não tem uma ocupação e faz a divisão entre as 2 Coreias até hoje, certo? Continuando, vamos lá para Vietnã. Em 1954, tem a sua independência da França após a Batalha de Dien Bien Phu e a assinatura dos Acordos de Genebra, que dividiram temporariamente o país em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. O que faz a diferença entre os Vietnãs neste momento é o paralelo 17, ok? Continuando, Filipinas, em 1946, conquistaram a independência dos Estados Unidos após a ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Continuando, Indonésia, 1945 a 1949, declarou independência da Holanda em 1945, mas enfrentou 4 anos de conflito armado e negociações até a sua plena soberania em 1949. No caso da Indonésia, devemos mencionar que teve ali também a intervenção diplomática das Nações Unidas, ok? Sri Lanka, em 1948, conhecido também como Antigo Ceilão, obteve a independência pacífica do Reino Unido. Então, todos esses movimentos que nós observamos aqui são caracterizados, né, pela descolonização na Ásia. Se vocês observarem bem, a maioria deles, antes de ter a sua independência, foram ocupados pelo Japão. E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, essa dominação japonesa, ela vai acabar favorecendo para que esses territórios consigam ter a sua independência dos países europeus. Uma vez que, no momento em que eles foram invadidos pelos japoneses, eles perderam aquele vínculo, né, com seus países, no caso ali com as suas metrópoles, né, colonizadoras. Então, eles se apropriam dessa situação, deste momento pós-guerra, o momento em que o Japão perdeu a guerra, o momento em que o Japão não vai ter mais aquela dominação nesses territórios e vão se apropriar dos movimentos nacionalistas, vão se apropriar das questões vamos dizer assim, de autonomia, melhor dizendo, para conseguir restabelecer seus governos, para conseguir ter a sua independência política e econômica, certo? Então, nesse contexto de descolonização, vamos observar a mudança, né, a busca por melhores condições de ter ali um território independente, autônomo, em que não houvesse ali a interferência de países estrangeiros explorando seus recursos
tanto humanos quanto materiais e também quanto naturais. Então, queridos, esta foi a nossa aula e até a próxima.